Queridos, que a graça e a paz do Senhor vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, verso de 14 a 16. Vamos pedir a direção do Senhor antes de fazermos essa leitura. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia, porque é um dia dedicado ao louvor, à adoração, ao culto a Deus. É um dia que a tua igreja, Senhor, se reúne como assembleia solene para ouvir, Senhor Deus, a tua voz. E esse é o nosso propósito aqui hoje, ao comemorar mais um ano de existência dessa igreja, Pai. Queremos ser edificados, queremos que a tua palavra fale profundamente ao nosso coração. Queremos, ó Senhor, ser despertados pela tua palavra, que os nossos olhos sejam abertos, ó Senhor Deus, para as realidades do teu reino. Por isso queremos te pedir que o Senhor vá além, Senhor Deus, do pregador, fazendo com que o teu Espírito Santo fale profundamente ao coração dessa igreja, Senhor, ao coração desses homens aqui e mulheres presentes aqui, Senhor, e crianças também. Que a tua palavra alcance o coração deles, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e abrir os nossos ouvidos, ó Senhor Deus, e que possamos ser edificados, ó Senhor Deus, e sendo assim moldados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Acompanhem a minha leitura. Tiago capítulo 2, verso de 14 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e alguém dentre eles vos disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificaste que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Queridos, o autor dessa carta é Tiago, e por mais que ele não diga isso ali no início, esse Tiago é o irmão de Jesus. E essa carta é considerada como uma carta universal, né? Não tem um endereço certo, como Paulo fala aos Coríntios, aos Efésios, né? E entende-se que essa carta é direcionada para aqueles cristãos, judeus cristãos, né? Aqueles judeus que se converteram ao cristianismo ou que deram continuidade à sua fé inicial, né? Que é a fé judaica.
e que viviam fora da Palestina. E uma das coisas que nós percebemos aqui na carta de Tiago é a ênfase no comportamento cristão, numa vida de piedade e santificação, em obediência aos ensinos da palavra de Deus. O texto que nós vamos desenvolver aqui, dentro de todo o contexto de Tiago, ele está ressaltando o que a Escritura já fala. Ele está em concordância com toda a Escritura, com aquilo que ela fala de fé e obras. E nós podemos perceber isso. Eu vou citar alguns textos, vou ser um pouquinho assim, até um pouco rápido, os irmãos me perdoem por isso, mas eu seria até um pouquinho rápido com alguns textos que eu vou apresentar, até para poder expor tudo aquilo que eu pretendo aqui nessa manhã. Mas o que nós vamos ver aqui está em concordância com toda a Escritura. O que a palavra de Deus fala, no que compete a relação que existe, a unidade que existe, nós vamos ver isso. Uma unidade indissolúvel entre fé e obras. E nós temos alguns textos da Escritura no Novo Testamento que comprovam isso. Como, por exemplo, Mateus capítulo 5, verso de 13 a 16. Abram aí. A palavra de Deus aí diz assim, Mateus capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós estamos percebendo aqui que o Senhor Jesus está falando de uma forma figurada, metafórica. Aquilo que Tiago vai estar falando aqui de uma forma mais clara. A própria continuidade do texto mostra isso. Mateus capítulo 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mais uma vez, de forma metafórica, o Senhor está falando aqui da conversão, da nossa conversão e do que isso representa. Ele diz que, ele compara isso com uma cidade que está sendo edificada no monte, e todo mundo vai ver, de uma candeia que é acesa e é colocada num lugar que todos vejam, e aí ela pode iluminar. E aí ele diz, assim também brilhe a vossa luz para que os homens vejam as vossas boas obras. O que nós estamos vendo aqui em Mateus é o que Tiago vai falar aqui, de uma forma mais sistemática, mais, vamos dizer assim, mais clara, sem figuras, mais que apresente algumas comparações. Como nós temos também em Efésios capítulo 1, verso 4. Abram aí Efésios capítulo 1, verso 4, em que a Escritura diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e ele está apontando aí para a nossa eleição, consequentemente a nossa conversão, para sermos santos e irrepreensíveis, aquilo que nós falamos anteriormente. O objetivo de Deus na nossa vida é nos tornar como Ele, santos. É que nós tenhamos a aparência, a imagem de Cristo, a santidade de Deus, coparticipantes da natureza divina, como nós vimos ontem, para sermos santos e irrepreensíveis. O próprio texto de Efésios, no capítulo 2, mais adiante, no verso 10, quando ele fala da conversão, do estado do homem antes da sua conversão e do estado do homem depois da sua conversão, ele diz assim, lá no verso 10, pois somos feitura dele. E aí isso nos faz lembrar ali o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que nós somos novas criaturas em Cristo. Assim como nos escolheu nele pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou
para que andássemos nela. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui conversão. Nós estamos vendo aqui que juntamente com a conversão, com a fé, o Senhor coloca à nossa disposição a sua santidade, as obras, como ele diz aqui. Nós fomos criados, hoje nós somos nova criatura. Para quê? Para vivermos virtude, para proclamarmos as virtudes de Deus. O que nós vamos ver aqui no texto de Tiago? Tiago está preocupado com um testemunho que nós crentes devemos dar ao mundo. O nosso testemunho de vida, ele vai mostrar o Deus a quem nós servimos. Será com as nossas ações que nós vamos mostrar quem realmente nós somos. E é nesse contexto que as palavras de Jesus se encaixam. Aquelas palavras ali que ele diz em Mateus capítulo 10. Abram aí, verso 32 e 33. É nesse contexto que essas palavras têm sentido. Um sentido completo. Porque nós pensamos que o Senhor está aqui somente falando de uma confissão oral. Mas não, ele está aqui falando de uma confissão de vida, de uma declaração de fé também, mas de uma confissão de vida. Quando ele diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Nós confessamos e negamos a Cristo através das nossas vidas, queridos. Não é somente por meio de uma declaração verbal. Porque com as nossas vidas nós mostramos que nós somos filhos de Deus. E é isso que Tiago vai mostrar aqui para nós. Tiago está preocupado com um cristianismo nominal. Todos nós aqui podemos, infelizmente, cair se não vigiarmos. E é isso que a Escritura está sempre chamando a nossa atenção. Para nós produzirmos aquilo que nós fomos chamados a produzir. Para nós colocarmos em prática a nossa profissão de fé, aquilo no qual nós fomos resgatados. Lá em Pedro nós lemos que o Senhor exige de nós santidade porque nós somos santos. Nós agora somos uma nova criação. Fazemos parte de uma semente diferente. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos regenerou, com um propósito, nós possamos colocar isso em prática, possamos viver isso, para que o mundo veja. E através de nós, das nossas vidas, do testemunho da igreja, muitas almas venham ao Senhor Jesus. E isso é interessante porque nós somos levados a ser incoerentes na nossa vida cristã. E é por isso que nós temos alguns textos que nos chamam a atenção a isso, como Lucas capítulo 6, verso 44, quando diz assim: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. E paralelamente em Mateus, no capítulo 12, do verso 33 e 34, a Escritura vai dizer o seguinte: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele vai dizer assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Nessas palavras aqui de Mateus, que saem da boca de Cristo, nós percebemos a mesma preocupação que Tiago está tendo aqui. A preocupação de Tiago é com a vida cristã dos irmãos da igreja, com a falta de harmonia que em Mateus nós percebemos aqui na vida de alguns religiosos, dos fariseus, da falta de harmonia que existia e que pode existir também em nós, entre o nosso discurso e aquilo que nós vivemos.
E eu vou dizer uma coisa para vocês: não há como esconder a nossa verdadeira profissão de fé. Num determinado momento, nós sempre vamos mostrar quem nós somos. O grande problema nosso é nós acharmos que somos alguma coisa e não sermos isso que nós pensamos. Por quê? Porque as nossas ações, a maneira como nós vivemos, vai demonstrar a nossa fé. E é isso que nós vemos, por exemplo, lá em Tito. Abram aí Tito, capítulo 1, verso 6. Esse texto é muito interessante, porque ele vai falar desse cristianismo nominal, que muitas vezes nós somos tendentes a viver. E Tito capítulo 1, verso 6 vai dizer assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Queridos, a nossa sociedade é fruto de um pensamento, de uma construção, vamos dizer assim, greco-romana, de um pensamento ocidental. Ele vai fazer isso recorrentemente, essa dicotomia entre conhecimento e vida prática. É o que nós falamos ontem, o que nós vemos hoje nos bancos acadêmicos, infelizmente até dentro das nossas igrejas, mas é muito comum no meio secular. Nós somos obrigados, e isso não é ruim, necessariamente falando, a cumprir um currículo e aprender determinadas coisas que nós não vamos usar necessariamente. Eu não estou sendo aqui pragmático, conhecer somente aquilo que nós podemos usar. Mas com a palavra de Deus é diferente. Tudo aquilo que nós conhecemos na palavra tem um propósito. E o propósito é transformação do caráter do homem segundo a imagem de Deus. Porque quando nós não apresentamos isso, como Tito está dizendo aqui, apresentando aqui para nós, é porque nós verdadeiramente não conhecemos a Deus. Porque negamos isso. O nosso conhecimento é intelectual, mas ele não desce para o coração. Ele não torna isso uma prática na nossa vida. E isso nos torna abomináveis diante do Senhor, porque nós estamos negando com as nossas atitudes, com a maneira de pensar, com a maneira de viver, a fé que dizemos ter. E aí eu gostaria de voltar a um pensamento pagão, mas muito útil, para entendermos essa realidade de Sócrates, como eu citei ontem. Se um homem chegasse a conhecer alguma coisa verdadeiramente, ele viveria a partir desse conhecimento. Então, se nós temos conhecido a Deus, ou pensamos que temos conhecido a Deus, isso não tem trazido mudança de vida, é porque nós não o conhecemos como deveríamos conhecer. Antes de adentrar no texto, para a gente fazer essa exposição, para entender mais especificamente o que Tiago está mostrando aqui, eu gostaria de estabelecer alguns conceitos que serão importantes para o desenvolvimento do texto. O que é fé e o que são obras? Porque esse é o tema aqui, fé e obras. Eu poderia dar, e vou dar, um conceito generalizado do que significa obra, fé e obras. O que seria fé? Fé, em princípio, é aquilo que se crê. Fé é confiança absoluta em alguma coisa ou alguém, é um compromisso. Então nós vamos perceber que toda vez que a palavra fé ela estiver sendo
apresentada na Escritura, ela vai ter essa ideia conjunta. Muitas vezes um aspecto vai se sobrepor a outro, como a confiança. Mas a confiança, quando nós falamos em fé em Deus e no sentido de confiança, ela está sustentada em alguma coisa que a gente crê. E por isso gera um compromisso. Mas a definição que nós temos em Hebreus, na própria Escritura, Hebreus capítulo 11, verso 1, ela cobre toda essa nossa, vamos dizer assim, esse âmbito, que diz assim: fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E aqui nessa definição nós temos tudo isso. Fé sendo algo que se crê, e por isso gerando uma confiança absoluta e um compromisso. E nós vamos perceber que a ênfase aqui de Tiago nesse vocábulo fé, essa palavra fé, vai ser em confiança absoluta em Deus. A confiança no Senhor. Não desarraigada, separada daquilo que a fé representa, ou em seu primeiro sentido, em algo que nós cremos, ou em algo que se crê. E o que seriam obras? Esse é o nosso grande problema. O que seriam obras? Obras são atos, são ações, são trabalhos. Ou seja, é tudo que se faz por causa da fé ou por fé. Então, nós vamos perceber, não vou entrar nesse pormenor, mas nós vamos perceber que as obras que são legitimadas diante de Deus e que são aceitas, são aquelas que têm como fundamento a fé e o conhecimento que nós temos de Deus, a partir da sua palavra. Quando essas obras elas estão destituídas disso, elas estão sustentadas em outras coisas que não seja a fé que nos é apresentada na palavra de Deus, nós vamos ver isso, ela não tem valor algum. Porque a fé sem obras é morta, e vice-versa. Obras sem fé também não têm valor algum. Então o que seriam obras? Seriam tudo o que se faz por causa da fé ou por fé. Eu vou dar alguns exemplos práticos. As nossas práticas devocionais são obras. E elas só são aceitas porque elas são fundamentadas numa fé bíblica. Uma atitude moral correta são obras. Elas só são aceitas diante do Senhor porque elas estão em Cristo, ou seja, elas estão sustentadas numa fé bíblica. Obediência a qualquer princípio da Escritura também são obras. Eu poderia dar alguns exemplos aqui. Amar o cônjuge, melhor dizendo, não mentir, obedecer aos pais, criar os filhos na disciplina e na administração do Senhor, amar a Deus. Eu poderia aqui citar várias outras coisas, como não proferir palavras torpes, não se entregar à prostituição. Todas essas coisas são obras. Mas essas obras só são válidas, só têm valor diante de Deus quando estão sustentadas por uma fé bíblica. É isso que Tiago vai falar aqui. É isso que Tiago vai expor aqui para a igreja. E é isso que nós vamos precisar colocar os nossos olhos. Eu gostaria, diante de desenvolver, mostrar a estrutura, a sistemática que Tiago usa para apresentar os seus argumentos. Em primeiro lugar, nós vamos perceber que Tiago vai mostrar que uma profissão de fé vazia não tem valor algum. É o que nós vemos aqui dos versos 14 a 17. Aí depois disso, quando ele mostra que uma profissão de fé vazia não tem valor algum, o autor vai ironizar, mostrando que uma fé intelectual apenas, um conhecimento somente de Deus, que não se demonstra na prática, um conhecimento sem um envolvimento de vida, sem obediência, representa a mesma fé dos demônios.
E por último, dos versos 20 em diante, ele dá o golpe final na sua argumentação. Ele vai provar que as obras manifestam uma fé interior. É por meio dos nossos frutos que provamos de que árvore nós somos. Percebam aqui que a disputa aqui, se a gente pode dizer, eu não sei se alguém estava falando isso literalmente, ou se o que acontecia ali na igreja ou entre aqueles irmãos é o que acontece hoje no nosso meio. Tá? De vivermos uma fé, um cristianismo nominal. E Tiago vai expor isso. Ele vai deixar isso claro. Como diz lá Tito, isso é abominação diante do Senhor. Vamos para o texto. Diz assim, o verso 14: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O grande problema aqui, que nós falamos inicialmente, que surge, é o caso de crentes nominais. Tiago, com essas palavras, ele está rejeitando aqueles que dizem ter fé em Deus e não vivem uma vida piedosa, uma vida de obediência à palavra de Deus e de confiança nessa palavra. Ele vai querer provar àquela igreja e a nós crentes que não existe uma fé destituída de obras, ou seja, uma verdadeira conversão sem uma vida de santidade, de obediência a palavra de Deus. E aí Tiago está dizendo claramente: que proveito tem, que vantagem tem eu ter um conhecimento de Deus, ou supostamente dizer que tenho fé, e essa fé não ser acompanhada por uma confirmação, por uma demonstração clara de que ela existe. De que serve uma fé dessa? Não serve para nada. E aí ele vai dizer: essa fé não pode salvar. O que Tiago aqui está abordando, ele não está abordando a fé no momento da conversão, como nós vemos lá no livro de Romanos, e mais em especial lá o capítulo 10, verso 9, abram aí. Por mais que aqui nós vemos também as obras se manifestando juntamente com a fé, a ênfase de Tiago não é a essa fé no momento da conversão, mas aquela fé dos que já passaram por esse momento de conversão, dos frutos que demonstram essa fé que se manifesta inicialmente. Em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, diz assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A abordagem de Tiago, por mais que nós possamos ver claramente aqui, mas eu não vou apresentar isso agora, essas duas coisas, fé e obras aqui, a abordagem de Tiago não é aquela fé inicial no momento da conversão, aquela resposta positiva ao chamado sobrenatural de Deus na vida de um homem. Mas ele está falando daqueles que já na vida cristã, ou já que supostamente passaram por esse momento de conversão, passaram por essa porta de entrada da vida cristã, agora eles mostram a sua fé, a sua conversão, através de uma mudança completa e total de vida. E nós vamos perceber que a Escritura vai dizer que isso é uma característica do crente. Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, mais especificamente no verso 2, que ele diz para nós não nos amoldarmos ao mundo, mas transformarmos a nossa mente. E a palavra ali, transformar, ela está no presente, está dando a ideia de um ato contínuo, um hábito. Então o crente, ele está sempre
se moldando a palavra de Deus e abandonando o mundo. E é interessante porque a maneira como o Tiago ele apresenta esse argumento é por meio de comparações. Eu acho que não existe coisa melhor para a gente mostrar a nossa, muitas vezes, a nossa falta de harmonia, a nossa falta de entendimento com as coisas espirituais, é dando exemplos muito práticos para nós. Então Tiago vai dar um exemplo aqui para a igreja de que palavras vazias que não são acompanhadas de uma ação efetiva, elas não têm valor algum. E ele vai demonstrar isso fazendo uma comparação. A comparação se encontra aqui nos versos 15 e 16. Ele diz assim: se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Através dessa analogia, Tiago vai mostrar a incoerência das nossas ações e muitas vezes da nossa postura diante do mundo, diante de Deus, quando dizemos que professamos uma fé e não demonstramos isso com a nossa vida. O efeito de simples palavras vazias, sem ação, que não faz diferença alguma, é o que vai acontecer aqui. Entendam aqui é uma pessoa que não teria condições por si mesma de suprir as suas necessidades. É uma pessoa que visivelmente você vê, vamos dizer assim, entrando na igreja ou em determinado lugar, e que está vestida de forma inapropriada, porque você percebe que ela tem parcos recursos, então ela se veste mal, como um mendigo, vamos dizer assim, quase. E que pela sua aparência, visivelmente, ela demonstrava que não tinha se alimentado de forma alguma. Uma pessoa que você olhava e você via que ela era desnutrida ou carecia de alimento. E aí uma pessoa olhava para ela e dava uma ordem para ela, dizendo assim: você precisa se vestir melhor e se alimentar melhor. É isso que ele dizia. A pessoa entrava assim na igreja ou em qualquer outro lugar que ele estivesse: meu irmão, você precisa se alimentar melhor, você precisa se vestir melhor, como se fosse uma ordem. Vista-se melhor e se alimente melhor. E aí Tiago vai dizer que essas palavras sem ação não teria conteúdo algum, não serviriam para nada. Faltaria o principal nessas palavras, o que vai dar sentido a elas: a ação. Nós poderíamos encenar, aquelas pessoas estão entrando, e aí, num determinado lugar, e você chega assim: rapaz, se vista melhor, bote uma roupa decente, essas suas roupas aí são roupas velhas, você está magro, você está anêmico, se alimente melhor. Agora, vejam uma outra situação: aquela pessoa chegando em determinado lugar, e essa outra pessoa com um fardo de comida na mão e roupas, e chega para ele e diz assim: vá em paz, se alimente melhor e vista-se. Percebam como é completamente diferente. Aquelas palavras teriam um sentido. Por quê? Porque ele por si mesmo não teria condições de fazer isso. Então, aquela ordem estaria completamente sem sentido e vazia. Aquela pessoa ia olhar para ele e dizer assim: mas eu não posso fazer isso. Eu não tenho condições de obedecer essa ordem sua. Eu não tenho condições de fazer isso que você está me pedindo. Mas se eu estivesse com essas coisas à mão e dissesse para ele: volte para sua casa, se alimente, volte para sua casa e se vista de forma apropriada, se aqueça por causa do frio.
aí essas palavras ganhariam o sentido. Tiago, no verso 17, vai dizer assim: assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Da mesma forma que aquelas palavras daquele homem seriam vazias de conteúdo, não teria utilidade alguma, porque não eram acompanhadas por aquilo que as tornaria realidade. A fé que não repousa numa vida piedosa, de obediência à palavra de Deus, de demonstração de confiança e amor a Deus, não representa nada. Não representa nada. Não tem valor algum. Isso é tão real que o próprio Tiago, ele fala isso anteriormente no capítulo 1 da sua epístola. Lá nos versos 26 e 27, quando ele fala, a partir do verso 19, que eles deveriam acolher a palavra de Deus no coração, com mansidão, de forma obediente, que eles deveriam se tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes, e assim enganando-vos a vós mesmos. E ele vai dizer no final, no verso 26 e 27, se você diz que é religioso, mas deixa de refrear sua língua, de visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo, a sua religião é vã. Essas coisas aqui demonstram que Tiago está falando nos versos 26 e 27, a fé, refrear a língua, ser misericordioso com aqueles que precisam, guardar-se incontaminado do mundo pela imoralidade e impureza que eles apresentam. Isso é verdadeira religião. É isso que vai dar sentido à fé. São as obras que elas acompanham. Não adianta eu ser religioso e ser assim. Ser um homem que não refreio a minha língua, como muitos dizem. Eu sou uma pessoa que fala a verdade. Então eu falo mesmo, não quero saber. Isso é pecado. Uma pessoa que não tem misericórdia por aqueles que necessitam. Como os órfãos e as viúvas, que eram pessoas que não tinham ninguém. E você vê aquele irmão ali necessitado e você não faz nada. Não move uma palha. Tendo condições para isso, e diz assim: eu vou orar por você. Não que a oração não tenha valor, tem sim. Mas se eu tenho condições de suprir a minha responsabilidade diante de Deus, a minha religião, ela vai me ordenar isso. E aí nós vamos ver que alguns conceitos errados que nós temos de religião e de obrigação. Essas coisas são boas quando elas representam a religião revelada da Escritura. O que vai dar sentido à fé são as obras que acompanham essa fé. E aí nós lembramos o que Efésios capítulo 2, verso 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Se nós somos crentes, se nós passamos pela porta da conversão, nós precisamos demonstrar isso com as nossas vidas. Tiago, ele está direcionando a sua mensagem para aquelas pessoas que querem viver uma dicotomia em suas vidas, que dizem conhecer a Deus, a doutrina, são reformados, são presbiterianos, ou sei lá o nome, que são protestantes, sei lá o nome que se dá, mas não vivem na prática dessa doutrina. Eles são religiosos porque estão no domingo à igreja, participam da ceia, são religiosos no sentido ritualista, e uma religiosidade de comportamento, mas as suas vidas e seus corações estão distantes do Senhor. Por quê? Porque não demonstram isso com as suas ações, como os fariseus, que davam o dízimo do endro, do cominho
e negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, que eram o quê? A misericórdia, a justiça e a fé. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não, a Escritura vai dizer isso. Práticas religiosas são fúteis quando não provém de um coração sincero. Por quê? De fato, como diz a Escritura, sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que ele vai dizer assim, nesse primeiro momento: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, esse primeiro momento, Tiago mostra que uma profissão de fé vazia não tem valor algum. E agora ele vai um pouco mais adiante. Ele vai ironizar, no bom sentido. Tá? Ele vai mostrar a incoerência e vai mostrar que essa nossa incoerência representa alguma coisa. Lá no verso 18 ele vai dizer assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Nesse segundo momento nós vamos ver Tiago ironizando e mostrando que uma fé intelectual apenas, um conhecimento sem envolvimento, sem vida, sem obediência, representa a mesma fé dos demônios. E aí no verso 18, ele diz assim: mas alguém dirá, Tiago quer comprovar a sua teoria que ele lançou inicialmente, de que uma confissão de fé verdadeira se demonstra por meio de uma vida piedosa. E aí ele vai propor algo impossível. E que seria impossível? Mostrar uma fé que não pode se manifestar. E aí eu diria que se encaixa aqui aqueles crentes nominais, que dizem que amam ao Senhor, que dizem, né, que declaram professar uma fé cristã, mas que quando há necessidade de provar isso, é impossível provar uma fé que não se manifesta. E aí ele vai se contrapor com os frutos de uma fé que se manifesta, porque a única maneira de mostrar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo é pelos frutos, é pela mudança, pela transformação de vida que foi operada em nós. Como em geral, uma árvore é conhecida pelos seus frutos, não é isso? É pelo fruto que se conhece a árvore. Já diz ali Mateus, capítulo 12, verso 33. Jesus dizendo isso. Mateus falando isso pela boca de Cristo. Pelo fruto se conhece a árvore. Se pelo fruto se conhece a árvore, como é que eu vou conhecer uma fé que não se manifesta? Tiago está dizendo assim: não existe crente nominal. Como Paulo está dizendo assim: não existe crente carnal. Nós precisamos reavaliar a nossa vida. Nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz, para confirmar a nossa fé. Nós não podemos achar que o conhecimento que nós temos, a vida religiosa que nós vivemos, vamos à igreja, cultuamos, oramos e tal, né? Oferecemos ali o nosso cordeiro, fazemos o nosso incenso, a imagem ali do Velho Testamento, e Deus vai falar lá em Isaías: eu abomino o culto de vocês. As luas novas, as festas, o ajuntamento solene, tudo determinação da lei de Deus. Tudo aquilo que Deus amava. Mas por que ele abominava isso? Porque Israel estava distante do Senhor. Eles estavam mostrando uma fé nominal. Tá? É por isso que nós não podemos achar que o conhecimento que nós temos é desvinculado de uma vida de luta contra o pecado, de obediência a Deus, de uma vida piedosa. A palavra piedoso vem de pio, santo. Uma coisa está necessariamente ligada à outra. Por vezes nós vemos, como vemos aqui na Escritura, e aí o exemplo clássico é dos fariseus, né? As pessoas, aqueles que se dizem mestres, aqueles que estão, vamos dizer assim, em proeminência na igreja.
agindo sem piedade, sendo orgulhosos. Como eram os fariseus? Eles estão demonstrando o quê? Que esse conhecimento que eles têm fica aqui, ó. Não desce pro coração. Não transformou a sua vida. Simon Kistemaker, um comentarista do Novo Testamento, ele diz assim: se a fé não está arraigada num coração que crê, então essa fé não passa de uma série de palavras vazias. E essa é a fé dos demônios. É uma fé intelectual. Como ele diz aqui: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E é interessante porque essa linguagem aqui, ela vai mostrar uma diferenciação muito grande entre o judeu, entre o crente ali no Velho Testamento, entre o crente ali no Novo Testamento e os outros crentes. Por quê? Porque Israel, nesse momento aqui, é o único povo, os cristãos aqui nesse momento, é o único povo que cria num Deus só. Todos os outros povos eram politeístas. O que caracterizava a fé bíblica, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, era crer numa única divindade, é lógico, uma divindade que é a Trindade. Mas ao mesmo tempo que são três pessoas, ele é um único Deus só. Isso diferenciava o cristianismo, a fé judaica, de todas as outras. E é por isso que ele diz: crês que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O que Tiago está querendo dizer com isso? Tiago vai querer mostrar com essa afirmação que crer sem viver em obediência àquilo que se crê é igual à fé de Satanás. Não há proveito algum para os demônios saberem que Deus é um só. Por quê? Porque eles são desobedientes, porque eles são malignos, porque eles são corruptores. Esse conhecimento não lhes serve de nada, apenas de juízo. A fé que eles têm em Deus só serve para julgá-los. Por quê? Porque eles creem, não teriam como não crer, né? Mas são desobedientes. E aí, mais uma vez, Tiago está querendo mostrar que o que fazemos e como vivemos mostra quem nós somos, ou melhor, quem nós servimos. Abra Mateus capítulo 6, vamos ver um pouquinho isso na prática. Mateus capítulo 6, versos de 24 a 34. Esse texto é bastante conhecido da igreja porque fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. E ele começa assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E essa é a introdução para o Senhor Jesus começar a dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí ele começa a falar sobre as necessidades que nós temos no nosso dia a dia. Aqui em Mateus, o texto vai demonstrar como os gentios viviam. Eles serviam as riquezas porque eles não tinham Deus como Pai. O modo de vida que eles levavam demonstrava a sua fé, a fé neles mesmos. Eles viviam alheios, e essa expressão que nós vemos ali em Efésios capítulo 4, verso 17, quando Paulo fala do comportamento dos gentios, do comportamento daqueles crentes antes. Ele diz assim: isto, portanto, digo no Senhor testifico, não mais andeis como andam os gentios. E andar aí é como vivem os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento.
alienados. Alheios aqui é alienados à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Por causa dessa alienação, eles viviam assim, em completa ansiedade. Pois quando eles eram inquietos, ansiosos e preocupados com as coisas desse mundo, como se dependesse exclusivamente deles suprir as suas necessidades básicas, eles demonstravam que não tinham a Deus como Senhor de suas vidas e não descansavam na sua providente mão, buscando aquilo que era eterno em primeiro lugar, deixando que o Senhor acrescentasse o que lhes era necessário, mas secundário. E aí a vida deles se resumia a essas coisas: ao seu trabalho, à sua profissão, à sua carreira, aquilo que eles iam comer, aquilo que eles iam ver. A mente e o coração deles estavam voltados exclusivamente para isso. Eles não viam que essas coisas eram secundárias, eles tinham necessidade e foram nos chamar para viver no mundo, não buscando essas coisas, mas que nessas coisas eles iam buscar o Senhor. É que ele diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A preocupação deles, primeira, era o reino de Deus e fazer a sua vontade. Como aquele homem lá de Lucas capítulo 12, versos de 13 a 21, que estava tão preocupado com seus bens, que a sua vida estava voltada exclusivamente para essas coisas. E a Escritura vai dizer assim: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você entesourou, o que você guardou? E a ideia ali é fazer um paralelo com o comportamento dele, que estava preocupado com as suas coisas, então ele estava suprindo um futuro. Ele estava aumentando os seus celeiros para guardar, preocupado com o futuro, com aquilo que ele tinha, e o seu coração estava somente nisso. Esses que vivem dessa forma demonstram que a sua fé é igual à fé dos demônios. Eles creem em Deus, mas não têm Deus como Pai. É por isso que no verso 20 ele diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Agora Tiago vai acabar com essa ideia errada de que nós podemos viver uma fé sem demonstrar isso. E a maneira como nós demonstramos isso é através da obediência. Porque constantemente, tanto vocês quanto nós que estudamos a palavra de Deus, de forma mais profunda, nós estamos aprendendo cada dia coisas diferentes. E vemos que precisamos mudar a nossa vida num aspecto, porque estamos agindo como o mundo. Porque quando nós nos convertemos, é o início de uma caminhada. Nós não nos convertemos e hoje já estamos perfeitos como crentes. Não. É o início de uma caminhada em que nós vamos abandonando o mundo e nos apropriando mais do reino de Deus. E quando se prega uma coisa que a gente nunca ouviu, que a gente nunca soube, pelo contrário, alguma coisa que nós fazemos recorrentemente e gostamos de fazer, mas quando está sendo pregado na Escritura, a palavra de Deus está dizendo que aquilo é pecado, que aquilo é errado. Se nós somos do Senhor, nós vamos usar toda a nossa força, como Pedro disse, associar com toda a diligência a fé e a virtude. Vamos usar todas as nossas forças para abandonar isso. E isso vai demonstrar que nós somos do Senhor. Nós mostramos insensatez quando achamos que a nossa fé não exige de nós mudança de vida e conformação com a palavra de Deus. Quando agimos assim, nós estamos
revelando insensatez, pois achamos que estamos agradando a Deus apenas por causa de um conhecimento intelectual que não está descendo para o coração. Uma fé sem obras é improdutiva. Uma religiosidade sem vida, sem um coração verdadeiramente voltado para Deus, é completamente sem valor. É como uma árvore que não produz fruto, como o sal que não pode salgar e como uma lâmpada queimada. E Tiago vai finalizar com 2 exemplos. Ele vai mostrar que fé e obras estão juntos. E que nós vamos só detectar a fé através das obras. Tiago vai dizer claramente, através desses 2 exemplos finais aqui, que a fé, ela se torna visível, operante, produtiva, quando ela é comprovada por meio das nossas obras, de nossas ações. Assim nós estamos mostrando que ela realmente existe. Do contrário não. Ele está mostrando que existe uma moeda com 2 faces. De uma face nós temos a fé e na outra face temos as obras. E quando nós mostramos que temos essa moeda, é porque nós mostramos que somos habitação do Espírito Santo de Deus. E ele vai mostrar isso. Eu gostaria de mostrar isso para vocês, para nós darmos o desfecho aqui que Tiago bem quer. Mostrar que fé e obras estão juntas. E que se nós estamos vivendo uma vida em que as nossas ações não demonstram que nós somos do Senhor, a nossa fé é a mesma fé dos demônios. Ela não serve para nada. Ela só serve para juízo. O conhecimento que nós temos só vai servir como juízo diante de Deus. O primeiro exemplo que ele dá é Abraão. Tiago vai mostrar que a atitude de Abraão revelou a sua fé. Ele diz assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho. Ele está dizendo que o homem é justificado por obras? Não. O que ele está dizendo aqui é que a fé não pode se manifestar sem as obras. O que ele está dizendo aqui é que Abraão foi justificado pela sua fé, mas a sua fé se manifestou através da sua obediência. Abram Hebreus capítulo 11. Eu vou ser um pouquinho rápido. Hebreus capítulo 11, versos 17 a 19. Olha que interessante. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Percebam aqui que a fé de Abraão só foi manifestada quando ele ofereceu, quando ele agiu, quando ele teve uma atitude de obediência, quando Deus disse para ele assim: Abraão, vai lá, sobe ali no monte e sacrifica o teu filho. E Abraão fez isso. E ele fez isso sabendo que Deus ia ressuscitar. A perspectiva de Abraão era a seguinte: eu vou subir no monte, vou matar Isaque, mas eu sei que Isaque vai sobreviver. E a perspectiva de Abraão é que ele iria ressuscitar. E por que ele tinha essa certeza? Por que ele tinha certeza que Isaque iria morrer na cabeça dele e ia ser ressuscitado? Porque Deus disse que dele, de Isaque, sairia a sua descendência. Não foi isso que aconteceu, né? Ele não matou Isaque, mas ele voltou com Isaque. Ele desce com Isaque daquele monte, porque ele sabia que isso ia acontecer, porque ele cria em Deus. A ação dele estava baseada na sua atitude, na sua fé, melhor dizendo. A gente vai compreender isso mais fácil quando abrirmos Gênesis capítulo 22. Abram aí Gênesis capítulo 22. Olha que interessante o que o texto da Escritura nos diz. Gênesis 22, de 12 em diante. Ele diz assim: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho.
Percebam essas palavras aqui do próprio Deus. Deus tinha dúvida disso? Não, ele sabia. A fé de Abraão era gerada por ele. Mas olha que interessante. Olha a afirmação: agora sei que temes a Deus. Por quê? Porque ele ofereceu. Porque ele obedeceu. Porque ele agiu. A fé de Abraão não foi uma fé só de língua. Foi de vida. E foi dessa forma que ele comprovou que cria em Deus. Quando ele oferece o seu filho. Quer dizer, a sua postura e atitude diante da ordem do Senhor demonstrava a sua confiança em Deus. Que confiança era essa? Que Deus iria suscitar uma descendência de Isaac. Ele sobe para sacrificar o filho, mas sabia que o filho iria voltar. Ele sabia que se ele matasse o filho dele, Deus iria ressuscitá-lo. E ali fala que figuradamente foi isso que fez, porque Isaac ali representava a igreja de Cristo. E o cordeiro que foi morto no seu lugar representava Cristo. Além de mostrar a fé de Abraão, o Senhor nos deu uma lição. O Senhor estava providenciando um sacrifício perfeito para a sua descendência. Abraão creu em Deus. E a Escritura diz no verso 22, vê como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, mas foi pelas obras que a fé se consumou. A partir do exemplo de Abraão, Tiago conclui que a fé e obras elas estão unidas. Mas é pela obediência, pela confiança e submissão a Deus que a fé se consuma, ou seja, que ela se mostra real. E olha o que o texto da Escritura diz, aqui muito mais, ele diz no verso 23, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E é interessante nós observarmos, entendemos o que isso significa. O que o texto quer dizer é que pela atitude de Abraão em oferecer e obedecer a palavra de Deus, a palavra de Deus foi comprovada, ou seja, que palavra é essa? A palavra de Deus que diz que Abraão creu em Deus. Abram Gênesis capítulo 15, verso 5 e 6. Olha que interessante que nós temos aqui. Uma das aparições antes da aliança que Deus faz com Abraão, ele já está estabelecendo a sua aliança. Mas formalmente ele vai estabelecer essa aliança agora, com a partição dos animais. No verso 3, nós estamos vendo aqui que Deus está dizendo a Abraão que ele terá uma descendência. E aí no verso 4 ele diz, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Ele fala, não, Damasceno é um escravo nascido em minha casa, será a minha descendência. Deus, não, vai nascer de ti, Abraão. E aí ele leva Abraão para fora. E aí ele diz assim no verso 5, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Tá bom, é Deus quem está afirmando aqui. Nós temos aqui uma confissão, uma declaração verbal de Deus, que Abraão creu. Gênesis 15 é antes de Gênesis 22, mesmo porque nós, aqui em Gênesis 15, Isaac não tinha nem nascido. Lá em Gênesis 22, Isaac já estava nascido. Já tinha alguns anos de idade, não sei ao certo quantos anos, mas já tinha alguns anos de idade. Percebam que a declaração verbal de Deus a respeito de fé foi comprovada agora.
pela atitude de Abraão. Deus disse, ele creu em Deus. Como é que eu sei que ele creu em Deus? Como é que você sabe que ele creu em Deus? É lógico que é uma declaração de Deus, mas como é que isso se comprovou? Quando ele ofereceu o seu filho. É por isso que Tiago está dizendo aqui, e se cumpriu a Escritura. A Escritura se cumpriu antes do nascimento de Isaac. Antes de Isaac ter nascido, que Abraão tinha crido que a sua posteridade sairia dele. Por isso que ele sobe ao monte e diz assim: eu vou matar meu filho, mas o Senhor vai ressuscitá-lo. Porque ele cria na promessa. E nesse momento se cumpre a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas ele dá um outro exemplo. Ele dá o exemplo de Raabe. Nós vamos perceber que a atitude de Raabe, e aí fé e obras estarão juntas novamente. A atitude de Raabe foi uma atitude gerada por fé. Ela acolheu os espias e os fez partir em paz porque ela temeu a Deus. E como é que nós percebemos isso? Que a atitude de Raabe foi uma atitude de fé. Abram Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, verso de 9 a 11. Eu vou ler. Ele diz assim: ele disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós. Isso é a fala de Raabe. E que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o fizeste aos deuses amorreus, Seom, a Og, que estava além do Jordão, aos quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa é uma das profissões de fé mais lindas da Escritura. A atitude dela de acolher aqueles enviados de Deus representava o que ela cria naquele Deus. Ele disse: não existe outro Deus. Os corações dos homens aqui estão desmaiados, não há mais ânimo algum. Por quê? Por causa da presença de vocês. Porque o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e Deus embaixo da terra. E é por isso que eu vou fazer vocês ir embora em paz. Ela poderia ter entregado esses homens, mas não fez. Por quê? Porque temeu ao Senhor, porque sabia que esses homens eram enviados de Deus. E porque eram enviados de Deus, ela providenciou abrigo e acolhida para aqueles homens. Os tratou com misericórdia. O que os amorreus não fizeram. O que os egípcios não fizeram. Por que eles não fizeram isso? Por que eles perseguiram o povo de Deus? Por que eles oprimiram o povo de Deus? Porque eles não temiam a Deus. Perceba a linguagem que é usada aqui no verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Foi por causa da ação que ela fez, que foi justificada. É interessante isso. Por quê? Porque essa palavra justificada aqui no original significa evidenciar alguém que é justo, pronunciar ou declarar alguém justo. Eles foram justificados, tanto Abraão quanto Raabe, pela fé que foi manifestada. Olha a justificação pela fé aí. Mas essa fé, ela não é destituída de obras. A verdadeira fé, a fé que nasce no coração dos homens, que é fruto da graça de Deus, ela é acompanhada das obras. E aí nós voltamos para Efésios capítulo 2, verso 10, mais uma vez. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. E eu gostaria de finalizar mostrando para os irmãos o texto de Hebreus capítulo 11. E eu gostaria que vocês tivessem esse texto em mente. Se pudessem ler em casa, seria bom. Porque nós vamos pregar hoje, à noite, o capítulo 12 de Hebreus, os primeiros 3 versos.
Se nós observarmos o livro de Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ver que o que Tiago está falando aqui, está sendo demonstrado na prática aqui, na vida desses homens. Homens e mulheres que mostraram a sua fé por meio de suas obras. Abram Hebreus capítulo 11, verso 24. A Bíblia diz assim: pela fé Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Prazeres transitórios do pecado, coisas necessariamente, e aqui nós poderíamos ver coisas necessariamente não pecaminosas, mas que levariam ao pecado. Tá? Por isso são chamadas de prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou a vergonha de Cristo, opróbrio, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O que faz um homem abandonar uma vida de luxo e riqueza para viver na pobreza e ser perseguido como foi Moisés? O que leva um homem a fazer isso? O que leva um homem a viver dessa forma? A sua fé. O que faz um homem sair de um lugar onde estava bem estabelecido para receber um lugar em herança sem saber que lugar era esse? Hebreus capítulo 11, verso de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Eu vou dizer para você assim: fulano, olha só, eu tenho uma herança para te dar lá em Roraima, vai para lá. Ah, tá. Que herança é essa? Aonde ela se encontra? Ah, é lá. Eu não sei se vocês já foram no estado de Roraima, né? Eu já morei lá. A procurar lá. Quem ia? Ninguém ia. Olha, eu tenho uma herança para você lá nos Estados Unidos, na América do Norte, ou na Europa. Ah, tá. Que herança é essa? Aonde é? Eu não vou te dizer agora, vai. Quem ia? Ninguém ia. Abraão foi. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O que faz um homem sair de um lugar onde estava bem estabelecido para receber um lugar em herança sem saber onde ia e que na sua vida ele não ia receber? Quem é que faz isso? Por que se faz isso? Eu conheci um fato interessante que eu gostaria de falar aqui. Não tinha previsto para falar isso, mas me veio à mente agora. De um homem, parente de uma pessoa conhecida nossa. Ele mora nos Estados Unidos e a empresa onde ele trabalhava ia fechar. Era uma empresa muito boa, mas e ele procurou em duas cidades próximas. Uma era no centro da cidade, tá? Bem no centro da cidade. Essa empresa que ele procurou, ele estava oferecendo, né, uma vaga para ele. Ele ia ganhar o dobro do salário que ele ganhava, mas naquela região não existia uma igreja fiel. E ele tinha uma outra opção de emprego numa empresa a localidade era próxima ao centro da cidade, um pouco distante. Tá? Ele ia ganhar praticamente quase um pouquinho a mais da metade do que ele ganhava nessa outra empresa primeira, mas ali havia uma igreja fiel. Adivinha para onde ele foi? Ele foi para o lugar onde ele ia ganhar menos, porque ele achou mais importante ter um lugar, uma igreja fiel para congregar, do que ter uma oferta de emprego boa, com um bom salário, mas um lugar onde ele não poderia criar a sua família, os seus filhos, e nem desenvolver a sua fé cristã com toda a liberdade e fidelidade. O que faz um homem fazer isso? É o seu senso de prioridade, que demonstra a sua fé. O que faz homens como nós, fracos, subjugar reinos,
fechar bocas de leões, ser torturado, escarnecido, provado, morto, maltratado, afligido, quando poderiam nada disso sofrer. O que faz com que homens passem por essas coisas é a sua fé. É isso que Tiago está querendo mostrar aqui. Esses homens comprovaram na sua vida pela expectativa da promessa. Muitos deles não receberam essa promessa. Muitos deles ficaram contemplando essas coisas distantes, mas porque sabiam que estavam aspirando uma pátria superior, celestial, não desse mundo. Por que Tiago está falando isso? A igreja. Porque nós corremos o risco de sermos como os fariseus, de achar que o nosso conhecimento de Deus é suficiente, não exigindo de nós uma vida de piedade e de devoção a Deus. Lembre-se o que aconteceu ali em Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5, a igreja de Éfeso. Uma igreja que começou bem, firmada na palavra de Deus. Uma igreja zelosa pela Escritura, pela sã doutrina, mas estava se afastando. O seu coração estava distante do Senhor. Ele diz que vocês abandonaram o primeiro amor, voltem à prática disso. Eles estavam em pecado, porque estavam deixando de amar ao Senhor. Conheciam a palavra de Deus e eram zelosos, mas o seu relacionamento com Deus estava distante. Tiago está falando isso para nós, queridos. Para nós não nos acomodarmos em nossa vida cristã ao ponto de não produzirmos fruto. Para que o nosso discurso esteja batendo com a nossa prática. Ele está nos avisando que essa é a nossa tendência. A nossa tendência, a tendência do crente é a tendência à hipocrisia. A viver um evangelho que não se manifesta na vida. Velhos na igreja, achando que o que temos é suficiente para nós. E por causa disso deixamos de crescer na graça de Deus. De pensar além do que realmente nós somos. E por causa disso não corremos as fontes de água da vida, a fim de reparar o nosso coração mau. É o perigo que nós corremos de achar que não podemos cair nesse erro. Achar que por causa do tempo de crente, pelos cabelos brancos, pelo tempo de igreja, nós jamais iremos viver essa falta de harmonia. E o pior é que podemos estar vivendo desse jeito sem percebermos, dizendo que temos fé, mas nas nossas vidas não demonstram isso. Esse é um alerta para nós. Não sermos pegos na armadilha dos crentes nominais. Viver uma fé que não se manifesta na nossa vida. É um perigo que todos nós corremos. A palavra de Deus diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que possamos perceber, queridos, que nós somos chamados a viver uma vida que comprova o Deus que nós servimos, que aponta para isso. Às vezes a nossa religiosidade está tão alta, nós pensamos assim: eu não adultero, eu não falo palavrão, eu não faço isso, não faço aquilo outro, e achamos que a nossa prática de vida está coadunando com a nossa mensagem. E muitas vezes somos negligentes dentro da nossa própria casa. Somos impiedosos. Somos patrões ou pessoas que têm debaixo da nossa autoridade, nosso cuidado, nosso trabalho, nós tratamos eles como lixo. Como se fossem escravos, da pior forma possível.
Não tratamos essas pessoas com humanidade, com respeito, com consideração, considerando como se elas fossem superiores a nós. Confiamos mais naquilo que nós temos, no salário que nós temos, que recebemos todo final do mês, e não no Senhor, sabendo que aquele salário que cai lá na empresa que é, sei lá, multinacional, que é empresa do governo, né? Que é empresa pública, está sempre lá, nós achamos que essa é a nossa segurança. Ou porque somos ricos, somos abastados, e achamos que nós estamos tranquilos por causa disso. Nós não estamos mostrando a fé no nosso Senhor Jesus. São coisas pequenas, como aquele homem que diz, como eu falei ontem, não são palavras minhas, é Ted Tripp quando falou sobre casamento. Se nós chegarmos aqui, no meio de casais e homens, quem de vocês, homens, dá a vida pelas suas esposas? Todo mundo levanta a mão, eu e tal. Se vier um carro, eu me jogo em cima. Mas não tem consideração, às vezes, de carregar uma bolsa pesada. De chegar em casa, às vezes, e ver a sua mulher se esbofando com os filhos na cozinha, e não ter a mínima piedade, chegar, querida, eu vou ajudá-la. Entrar dentro da sua casa, tomar o seu banho, bater no seu quarto, ligar a sua televisão, abrir seu jornal, seu livro, sei lá o quê, e deixar a casa explodir. Ou ver uma pessoa que está passando necessidade e ter condições para isso, e não fazer nada, não mexer 1 milímetro. Que fé é essa? É a fé dos demônios. É porque nós mostramos na prática a nossa fé. Como Jesus disse, sabe o que falta para vocês, para os fariseus? Vocês estão negligenciando os principais princípios da lei: a misericórdia, a justiça e a fé. Não deve ser assim. Não é assim que deve ser.